Eu aprendi que tudo que Deus nos dá não é pra gente reter, é pra gente compartilhar. Quando a gente tá sensível à voz do Espírito Santo, a gente compartilha. Ser radical é ser ousado, é ter intrepidez. Ser radical é confiar naquele que te chamou. Tá no ar o Radical Cast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Mai. E eu sou a Mai, casado para sempre com o Firmo. Galera, antes de mais nada, a gente já quer deixar pra vocês um pedido para que vocês ativem o sininho, Se inscreva no canal. comentem e ao final já compartilha pra todo mundo aí que essa edição com certeza vai abençoar muitas pessoas. Amém. Amém. E hoje nós estamos aqui com o pastor Elber. Seja bem-vindo, pastor. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Pastor, se apresenta para quem não conhece, quem é você? Eu sou o pastor Elber, do Ministério Visão de Fé de Septiba. Sou radical desde 2016. Uou. E desde o ano passado eu tô aqui agora no Reforma Atitude, né? Radical Zona Norte. Radical Zona Norte. Falei Radical a Zona bandeira Norte. errada. Concorrente. Sem problema. Eu tô desde 2016 eu faço radical. Uhum. E hoje eu tô aqui no Radical Zona Norte, participando juntamente com o pastor Napoleão, o pastor Eliezer. Tá sendo uma bênção, uma experiência linda. E quero continuar em nome de Jesus para que a gente possa cada vez mais trazer o povo para perto de Cristo. Amém. E conta pra gente como foi a sua trajetória de fé mesmo. Você sempre foi cristão? Como foi isso? Então, eu sou filho, né, de pastores. Fui nascido num berço evangélico, criado num berço evangélico. Sabe como é que é, né? Quando a gente é criado no berço evangélico, né? E meu pai e minha mãe sempre foram da liturgia da Assembleia de Deus. Então foi aquela coisa bem rigorosa. Sabe como é Sim. que é, né? Uhum. E eu tive uma infância um pouquinho dentro desse rigor. Mas eu agradeço a Deus por eles terem me criado, porque hoje eu estou aqui porque eu recebi uma boa criação, uma boa educação. Meus pais, graças a Deus, homem e mulher de Deus. Meu pai foi pastor presidente de campo muito tempo. Baianos vieram da Bahia para o Rio de Janeiro para poder trabalhar, e aqui também ele conseguiu fazer um ministério. E eu, por muito tempo, na infância, fiquei com eles, mas depois Deus teve outros planos, né, pra gente. E aí eu desvinculei da Assembleia de Deus e comecei a ir para outro ministério. E hoje eu sou pastor no Ministério Visão de Fé. Tem uma história, né? Sim. Mas se a gente for parar para contar a história toda aqui, a gente vai ficar aqui Um tempinho. umas boas horas, entendeu? Verdade. E quando entrou o radical na sua história? Então, o radical entrou em 2016. Eu lembro Certo. até hoje, foi em março de 2016. Ano que vem eu faço 10 anos de radical. Uou. E era outra bandeira, outros pastores responsáveis, e a gente começou a fazer o radical. Quem fez, na verdade, foi o meu antigo pastor. Ele ficou impactado, aí ele voltou, vocês têm que ir, vocês têm que ir, vocês têm que ir. Eu falei, então vamos nessa. E nós fomos. E quando fizemos, a gente também ficou apaixonado. E de lá pra cá eu não parei mais, né? E como foi a sua experiência no Radical? Você lembra? Assim, consegue lembrar o que te impactou, o que te fez querer voltar? Olha, eu lembro que não muda muita coisa, né? Algumas coisas, claro, vai se melhorando, Sim. né? Vão se aperfeiçoando. Mas eu lembro que eu fui muito confrontado ali, né? Acho que todo Sim, mundo, sim. né? Na época eu não era pastor ainda. Eu sou pastor desde 2019, na época eu era diácono da igreja. E foi um confronto ali porque a gente entendeu um pouquinho melhor de servir, né? O reino, servir a Deus, entender o que de fato nós éramos e poderíamos estar fazendo para melhorar. E o radical é uma pancada, né, gente? Sim. A gente toma uma chapoletada na cabeça pra gente poder entender ou voltar pro game ou ver o que você quer da vida, porque vai ser em cima do muro não dá. Radical te mostra isso. Sim. Irmão, ou você continua ali focado, ou então você... E eu, graças a Deus, eu recebi aquilo ali como uma aprimoração pro meu ministério. É o famoso coração aberto. Sim. Quando a gente vai de coração aberto, a gente recebe a mensagem que o radical... A proposta do radical pra gente. Então, é por isso que eu sempre falo, cara, coração aberto. Sim. Mas depois você decide se você gostou, se você não gostou. Quer continuar? Não quero. Não quero. Amém.
Gostou, quero continuar. Porque de coração aberto nós vamos entender de fato o que nós queremos, entendeu? Sim. E eu lembro que foi isso. Foi confronto, foi experiência, Uhum. né? Maturidade, pra gente poder entender como funciona melhor o reino, missões. E isso eu Sim. tenho certeza que agregou na minha vida, no meu ministério. Amém. E foi do Radical que surgiu o seu ministério pastoral? Não. Não foi do radical, não, mas foi pós-radical. Uhum. A partir depois do radical, meu ministério pastoral. Uhum. Porque assim, eu era líder de jovens. Uhum. E eu costumo dizer que todo líder de jovens vira pastor, meu. Eu não conheço ainda líder de jovem que não virou pastor. Tem, mas esse aí é porque ele não entendeu ainda. E eu fui líder de jovem há muitos anos, eu cuidando de Sim. jovem, cuidando de jovem. Então, quando eu comecei a cuidar de jovem, eu comecei a pastorear jovens. Sim. Entender necessidades, demandas, relacionamentos, sexualidade, entre todas as demandas que os jovens nos oferecem, né? Sim. E eu e minha esposa, a gente muito novos, né? E a gente tem que saber equilibrar o trabalho com liderar jovens, porque acredite se quiser, os jovens, o líder de jovem, ele faz uma função de pastor, cara. Uhum. Claro. Era de madrugada a ligação, vai me matar. Eu falei, não mata não que eu tô chegando, calma aí. Pastor, ele puxou faca pra mim, manda ele guardar que eu tô chegando. Pastor, é isso. Pastor não, era líder ainda. É que eu já tô acostumado com o pastor também é a mesma coisa. Sim. E a gente vai tendo essa maturidade, vai cuidando. Aí uma hora chegou. Uhum. Mas foi de algo, eu costumo dizer pros líderes da minha igreja, para pastores, cara, não foi algo que eu comecei a desenvolver quando eu fui consagrado. Uhum. Foi algo que eu já comecei a desenvolver lá atrás, o pastoreio, o cuidar de pessoas, o tratar pessoas, né? E normalmente quem é vocacionado Sim. ao chamado pastoral, ele não desbrota de uma hora do momento. Uhum. Ele já vem com essa vocação. Eu, na verdade, a minha casa é uma casa sacerdotal, né? Uhum. Porque meus pais, pastores, o meu irmão Éder, ele foi meu irmão mais velho, esse faleceu, mas ele foi pastor Uhum. e ele agregou muito na minha vida, muito no meu ministério. O meu irmão Éder, ele teve uma participação muito grande porque ele era quem me exortava, porque eu era terrível, gente. Eita. Quando eu era adolescente, jovem, Uhum. eu era terrível. E ele muito me ajudou ali, então fui construindo, até chegar o momento de ser, Uhum. entendeu? Sim. E você falou uma coisa que é muito difícil, acho que para todo mundo, conciliar a vida, né? Ah, Sim. Como ser pastor, líder de jovem, empresário que você é, né? E como conciliar tudo isso? então, isso aí é uma função muito difícil. Uhum. E a gente tem que saber conciliar, senão não avança. Uhum. Eu, graças a Deus, tenho uma esposa que me ajuda muito nessa área. Eu sou empresário já há 11 anos. Uhum. E sou pastor de 2019 para cá. Mas para mim poder conciliar lojas com funcionários, com igreja e cuidado, eu precisei muito da ajuda dela. Uhum. A Beatriz, minha esposa, um beijo para você. E eu precisei muito da ajuda dela, porque senão não teria como eu tocar uma coisa e fazer outra. Porque o pastor, ele entende que ele muitas vezes vai ter que abrir mão de si, da sua vida, das suas fazeres, para poder cuidar de pessoas e estar com pessoas e ouvir pessoas. E muitas vezes eu tive que abrir mão de trabalho, de outras coisas que eu tinha para fazer atividades para poder cuidar de pessoas. E quando eu ia, ela segurava aqui, entende? Então ela foi o meu suporte, o meu porto seguro para que eu pudesse desenvolver o ministério pastoral, entendeu? E aí a gente vai equilibrando, né? Então, eu trabalho aqui, pastoreio aqui, igreja aqui, empresa aqui, e a gente vai se lidando e vai conseguindo avançar, né? Entendi. E ela também é radical? Ela é radical, ela fez comigo, ela fez comigo em 2016, e interessante que depois que ela fez, em 2016, ela nunca mais voltou para trabalhar. Eu voltei, porque eu gostei, só que logo depois ela ficou grávida, a gente teve filhos. Então, e ela tinha loja. Porque quando eu ia pro radical, ela segurava a loja. Sim. A nossa estrutura era bem menor. A gente não tinha a quantidade de funcionários que tem hoje. Tudo que a gente tem hoje, a gente não tinha. Então, assim, ou ia um ou ia outro. E ela ficava para não poder trabalhar o radical, para mim fazer o radical. E, por incrível que pareça, de 2016, ela voltou a trabalhar esse ano, em janeiro agora. Ai, que legal. legal. No Zona Norte. Que irado.
Aí ela voltou e começou a ir, e ela voltou tão feliz, eu louvei a Deus pela vida dela, que ela voltou tão feliz e chamando gente, preparando gente, o time mesmo, foi ela que organizou, foi ela que trouxe, ela que buscou. E Legal. conta como é que foi quando ela voltar, como foi pra você estar agora com a sua família toda, né, sim, trabalhando. Porque agora, graças a Deus, toda vez que eu vou pro Radical, eu vou com a minha família inteira. Ai, que A benção. barraca lá, os 2 filhos, é uma luta, tá? Guerra. Essas crianças, meu, porque uma tem 4, outra tem 6. Aham. Mas a gente vai com a família inteira. Sim. Entende? A gente bota a mala Olha, gente, eu levo tanta coisa. Eu falei, ela leva. Eu mostrei pro povo lá da minha igreja, gente, olha só, a quantidade de mala. Não sou eu. Até pra me dar carona pra alguém, eu não consigo. Porque é mala desse tamanho, bolsa térmica disso, essa de fruta, essa de remédio, essa de fralda, essa aqui. E é travesseiro, é isso, é barraco. Eu falei, Jesus, ajuda. Mas, pelo menos eu vou com minha Mas tá indo. família. Entende? O importante é isso. E tá dando tudo certo agora, graças a Amém. Deus. Ai, que bom. Amém. Muito legal. E como assim, como a gente consegue, você que é um empresário, por exemplo, trazer para a nossa vida espiritual, conciliar com o trabalho, fazer desse trabalho um lugar onde a gente assim, exalta a Deus, né? Porque eu Sim, sim. acredito que a nossa adoração, ela vai em todas as áreas da nossa Sim. vida e o nosso trabalho está muito incluso nisso, né? Sim. Como a gente consegue adorar a Deus nesse ambiente de trabalho também? Então, tudo que a gente for fazer, que façamos para a glória de Deus. Porque tudo que nós temos é Deus que nos dá. Uhum. Eu tenho essa posição muito firme. Tem gente que vai falar assim, mas é devido ao seu potencial, é devido ao seu trabalho, é você. Eu prefiro dar a glória toda para Deus. Uhum. Entende? Porque Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. E dentro do empreendedorismo é um desafio muito grande, Uhum. porque são mecanismos, são ferramentas que você tem que usar na hora certa, no momento certo, para o seu negócio permanecer aberto, de pé. Eu sou do ramo de pet shop. Uhum. E eu conheço vários amigos que fechou Uhum. na pandemia, Uhum. que fechou agora há pouco tempo, que fechou alguns anos atrás. E eu tô há 11 anos no mercado me mantendo. E glória a Deus que eu continuo crescendo. Uhum. A gente hoje tem algumas lojas, Uhum. funcionários, tudo organizado, funcionários registrados, Uhum. tudo dentro conforme a lei rege. E isso para um empresário é um desafio. Sim. E com tudo isso, eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Uhum. Por quê? Eu aprendi que tudo que Deus nos dá não é pra gente reter, é pra Uhum. gente compartilhar. Sim. Então, não tem a parábola dos talentos? Que a um ele deu 1, a um ele deu 2, outro deu 3, 5. O texto vai dizer que foi conforme a sua capacidade. Uhum. Então, Deus, ele quando dá algo pra alguém, é porque ele já olhou a intenção. Sim. Entende? Uhum. Então, é sobre a intenção que Deus vai trabalhar. Então, o que Deus sempre nos dará mais é porque nós podemos compartilhar mais também. Uhum. Então, mais oportunidade de trabalho, mais pessoas que eu posso ajudar, mais pessoas que eu posso contribuir. Então, é tu sempre para louvar e exaltar o nome de Deus. E eu aprendi que nós não temos que ser represa, nós temos que ser rio. Nós temos que receber e compartilhar. Uhum. É porque Deus já viu a intencionalidade do teu coração. Uhum. Então, bate você e você compartilha com alguém. Você recebe uma bênção e você divide a bênção em alguém. Você alcança um milagre e respinga em alguém, entende? Sim. Quando você é abençoado ao ponto de pessoas ao seu lado também serem abençoadas. Sim, sim. Tá andando contigo, tá sendo abençoado. Tá caminhando contigo, tá sendo abençoado. Vai na tua... tá sendo abençoado. Porque tá respingando em você. Porque você não é represa, você é rio. Sim. Então Deus pode derramar sobre você, porque sabe que ao seu entorno pessoas também serão abençoadas. E no modo empreendedor, Uhum. eu sou muito assim. Eu tenho pessoas comigo que são abençoadas, tenho pessoas comigo que a gente compartilha a palavra, Uhum. a gente está sempre levando pessoas para o radical. Por exemplo, nessa última edição agora eu levei a minha gerente, Oh, que bem. legal. levei ela e o esposo dela. Uhum. E a gente sempre procura abençoar pessoas também. Só que não tem condições ou não pode ir. Eu e minha esposa, a gente tem esse propósito. Uhum. A gente sempre escolhe algumas pessoas que nós vamos abençoar para levar. Sim. E ela, minha gerente, foi lá da nossa loja, foi. E o Robson teve até oportunidade lá, que é o Dom, né? Perguntou quem quer dar o testemunho. Ele foi lá e falou: Deus mudou minha vida. E ele é uma pessoa que. Eles são adventistas do sétimo dia. Nossa. Uou. Adventista do sétimo dia.
E ele foi lá, na hora de levantar a mão, ele foi lá em São Jesus. Eu falei, ih, será que vai mudar? Vai pular? Pula logo. Falei, Robson, tu pulou, Robson. Tu pulou, vem pra cá agora. Porque eles são adventistas do sétimo dia. Sim. Mas amar o projeto e melhor. Os dois, ambos, já estão com cada um com um pra poder levar também pro próxima legal. edição. Entende? Uhum. Então a gente tem que saber lidar com, com o que Deus nos dá, seja a empresa, seja o trabalho que Deus te der, você tem que ser usado por Deus aonde você estiver, para que o nome do Senhor seja glorificado. Através de quem? De mim, de você, de nós. Sim. E você falou também sobre a parábola dos talentos, né? É, E a gente fala muito no Radical sobre o outro. A Sim. nossa vida tem que ser muito para o outro, né? sim, Deus, ele nos ajuda a multiplicar talentos, né? sim. Como a gente consegue multiplicar talentos? Coração liberal, Uhum. intencionalidade. Coração que sabe receber, ouvidos que sabem ouvir a voz do Espírito Santo. Entende? Quando a gente está sensível à voz do Espírito Santo, a gente compartilha. A gente consegue compartilhar talentos. A gente consegue agregar na vida de pessoas. Às vezes não é nem pelo valor que você ganha ou pelo bem que você tem. É pela intencionalidade do seu coração. Entende? Foi na multiplicação dos peixinhos e dos pães. Intencionalidade. Todo mundo vai comer, todo mundo vai sentar à mesa. Entende? Mas para isso a gente tem que ter ouvidos à voz do Espírito Santo. E a gente consegue administrar aquilo que Deus está nos entregando. A gente compartilha. A gente compartilha, a gente agrega, a gente chega, a gente rompe. A gente acha que não vai conseguir. Mas ouvindo o Espírito Santo, a gente vai rompendo, a gente vai alcançando, a gente vai trabalhando, a gente vai multiplicando. Olha, mas era um talento só, mas virou 3. Uhum. Exatamente. E como você definiria o que é ser radical? Ser radical é ser ousado, é ter intrepidez. Ser radical é confiar naquele que te chamou, sabe? É entender o que Deus tem pra nós. O radical, ele tem uma importância muito grande, é por isso que eu acho que eu sou apaixonado pelo radical. Porque toda vez que eu vou no radical, a gente chora. Eu já faço há 10 anos radical. Mas toda vez que eu vou, eu choro. Toda vez... A gente pode falar as coisas? Não, né? Não. Eu tô meio que... Pra saber, Quase. você precisa Meu Deus, ir tem ao que ir. radical. Tem que ir. É isso. Porque eu tô falando algumas coisinhas aqui que eu acho que talvez nem era pra... Tá? Tudo bem. Mas Não. coisas que acontecem lá, Aham. que a gente vê às vezes do mesmo, Aham. e de novo, e a gente chora de novo. Sim. A gente se compadece de novo. Porque a gente tá centrado naquilo que Deus quer pra gente. Aham. Entende? Uhum. Então, ser radical é entender o que Deus tem pra gente aqui na Terra. Que é as missões, a generosidade com as pessoas, Uhum. é auxílio aos necessitados. É o que nada mais que Jesus nos deixou fazer. Uhum. Era amar como Jesus Amor. nos amou. É isso. Entende? Pode ter todos os dons, mas o principal, o dom do amor. Uhum. Esse é o principal. Sim. E aí eu te pergunto, como amar com o amor de Jesus na minha empresa, Uhum. nos meus liderados, Meus clientes. nos meus clientes? Como é que Porque eu eu faço? vou te falar, não é fácil não, tá? Como amar com a mão de Jesus com aquelas ovelhas que tu quer arrancar o cabelo, tu Como não é que quer é amar. amar aquela quer alma matar. perdida, aquele É. adolescente rebelde, como é que ama? Então, é difícil, a gente não pode ser hipócrita. Sim. Porque tem pessoas que a gente não quer amar não, a gente quer longe da gente, não é? Uhum. Tem pessoas que nos ferem tanto, que nos machucam tanto, que a gente prefere longe do que perto. Isso sou eu, é a minha carne dizendo. Uhum. Mas amando como Jesus nos ensinou, Uhum. mesmo que te feriu, sabe o que a gente faz? Estende a mão, né? Levanta, ajuda. É fácil? Não é. Eu sei porque eu já tive que fazer isso algumas vezes e não é fácil. Uhum. Eu não quero. E eu não faço isso porque eu sou bonzinho, não. Porque pastor Elber é legal ou porque alguém é legal. A gente não faz isso porque a gente é legal, não. A gente faz isso por causa do Espírito Santo. A gente faz isso por causa do Evangelho de Jesus. Uhum. É porque ele nos ensina a compartilhar, a amar. Amar como Jesus. Não tá lá no livro, ó, ama seus inimigos. E aí, como é que ama o inimigo? Como é que Difícil. ama aquele que te aborrece? Como é que ama aquele que te feriu, que te traiu, que te prejudicou? Uhum. Não é? Mas não é o Evangelho de Jesus? Então, o Evangelho de Jesus pode ser 50%, tem que ser o quê? 100%. Então, a gente precisa amar Jesus em todas as instâncias. Seja no trabalho, alguém que te perseguiu, alguém que puxou o teu tapete. A vaga era tua, mas ela puxou o teu tapete e pegou tua vaga. E aí? Uhum. E como continuar amando? Amando. Esperando o tempo. Esperando que Deus... Eu preguei esses dias lá na igreja. Até uma série de mensagens que eu tô fazendo lá. O que te move? Uhum.
Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos sentados na igreja? Por que nós vemos dia de semana? Por que nós vemos domingo? O que nos move? E qual é a preocupação de saber o que nos move? Se o que nos move é a nossa fé em Jesus, 2 Coríntios 5:7, nós vivemos por fé e não por vista. Ou se o que nos move é sentimentos. Quais sentimentos? O medo. Tem muita gente dentro da igreja sendo movido por medo. Sim. A culpa. Muita gente na igreja sendo movido pela culpa. Uhum. A comparação, isso aqui é terrível. É. Muita gente sendo movida por comparação. Querendo se comparar a pessoas, querendo ter a vida de pessoas, querendo... e aí a outra foi vingança, que aí vai entrar no amor. Uhum. Muita gente sendo movida dentro das igrejas. Isso aí, independente de tempo de igreja, de eclésia, de cargo, sendo movida por vingança. Aí eu citei uma frase de um filósofo que acho que vocês vão conhecer. Vê se vocês conhecem essa frase aqui desse filósofo aqui, ó. A vingança nunca Lena. mata a alma. E aí envenena. Filósofo. Lembra do filósofo? Seu Madruga. Quem viu Chaves sabe. A vingança nunca é plena. Pelo contrário, você só vai trazer mágoa, rancor pro seu coração. Então se liberta disso aí, joga isso fora. Isso é lixo. Joga o lixo fora. Da vingança, da mágoa. E abre o coração para amar de novo, para liberar de novo. Eu entendo que tem gente que não vai caminhar mais com você, não. Faz parte. Porque nem todo mundo vai caminhar com você. Mas se precisar de você, você tem que amar como Jesus nos amou. Essa é a diferença. É talvez não caminhar, mas se precisar, ajudar. Entende? E orar por aquela pessoa, né? Sempre. Sempre. Orar pelos nossos inimigos. Eu Sim. aprendi isso na prática, tá? Eu tive um tempo na minha vida de problemas ministeriais que eu tive que orar por pessoas que perseguiu, caluniou, difamou. Fizeram tantas coisas comigo. E algumas pessoas falaram assim, pastor, vai pra internet se justificar. Pastor, tem que fazer um vídeo. Pastor, tem que postar. Pastor, tem que mostrar pra eles que isso. Eu falei, eu não vou fazer nada disso. Pastor, mas tem que mostrar pra eles que se não eles estão falando. Eu falei, se eles estão falando, deixa eles falar. Sabe por quê? Porque nada que eu falar vai me justificar. E a Bíblia diz que nos justifica quem? Deus. Se nós somos justificados por Deus, pra que eu vou querer me justificar? Falei, querida, vamos fazer o seguinte? Vamos apresentar frutos? A gente não tem muito o que fazer, não, cara. Senão a gente fica comprando briga, a gente fica comprando guerra. Sim. E a gente já tem tanto problema pessoal, então pra que comprar mais guerra, mais briga? Ei, deixa Deus nos justificar. Vamos apresentar frutos. E foi isso. E eu falei, vamos indo. Não precisou postar, não precisou mandar recado, não precisou mandar indireta. Porque as pessoas usam redes sociais pra indireta, pra postar. Aí entra o sentimento de comparação. Porque eu preciso mostrar pra eles que eu tô bem. Eu preciso mostrar que eu sou... Entende? Enquanto eu não preciso mostrar nada. Sim. Quem fala por mim é Deus, quem justifica a nossa vida é Deus, quem nos dá as bênçãos é Deus, é sempre por Deus. Entende? Sim. E o Radical Zona Norte, como é que ele tá ajudando na igreja local? Então, lá na nossa igreja local, eu sou pastor lá em Septiba, no Ministério Visão de Fé. Legal. E nós já éramos radical. Mas devido a alguns problemas, a gente acabou perdendo o foco. Então a gente voltou com um povo bem pequeno. Aquela remanescente ali dos radicais. Falei, tem quantos aqui? Tem 2, tem 3, tem 5? Tem 5. Vamos começar com 5. Vamos, espartanos. A gente começou com os 5 e hoje, lá no nosso grupo radical, nós já somos mais de 40. Nossa. Agora aqui no Zona Norte. A gente veio com meia dúzia. Pastor, só tem 6 lá, 5, 6. Falei, pastor Napoleão, ele foi lá na igreja, pregou. Agora só tem 40. Eu falei, a gente só tem uns 5, 6 aqui pra te começar, tá? Então vamos embora, a gente vai começar e vamos trabalhando. E hoje nós somos mais de 40. E isso é bacana porque toda vez que o pessoal chega lá do Radical, né? Eu chamo eles lá na frente, no altar, deixo eles falar. Isso é legal. E tem pessoas impactadas até hoje da edição de janeiro. Uou. E tá dando fruto na igreja até hoje porque foi em janeiro. Entende? Sim. Então, qual a influência do Radical? Influencia na vida ministerial, na vida espiritual, na vida sentimental. Porque tem pessoas que entram no Radical pronto pra separar. O divórcio já pra assinar. E vai pra um Radical e Deus fala algo com ele lá. Não, pera lá, não é pra separar. É pra unir. Sim. É porque eu descobri que o problema era eu, não era ela. Eu descobri que o problema era eu, não era ele. Entende? Sim. Então o Radical tem todo esse papel também de mostrar um pouquinho da realidade. É da chapuletada que a gente toma lá, nos lugares que eu falei, né, que a gente tem lá, no encontro que a gente tem lá.
as pessoas vão percebendo, pera lá, o problema não é o próximo, o problema sou eu. Uhum. Pera lá, eu tava achando que o problema era ele, mas o problema era eu. Olha que coisa linda. Eu era o problema. Porque a gente tem a teoria de querer mudar todo mundo, não é isso? Mas a verdadeira mudança, às vezes, tem que começar onde? Em nós. Porque senão a gente não vai começar a mudar ninguém. Muda primeiro eu. Para mim, depois mudar o próximo. E o reflexo é esse dos radicais lá em Septiba. Pessoas ainda influenciadas pela palavra, por todo o acontecimento do radical, que estão frutificando, que estão fazendo coisas, entendeu? Melhoraram ministerialmente, espiritualmente, sentimentalmente, enfim. Em áreas, né? Em muitas áreas. É. Né? E uma coisa que você falou é sobre dar frutos, e a gente acredita que radical dá fruto, né? Dá frutos, dá frutos. Isso é o Com mais certeza. importante. É os frutos que o radical nos dá. Com certeza. Pastor, a gente precisa encerrar, infelizmente. Chegou a hora. Muito bom. Verdade. Mas Foi bem. a gente sempre termina dando um combustível pro pessoal. Sim. E disso que a gente falou aqui, a gente falou sobre muitas coisas que eu acredito que são concernentes do espírito. Mas deixa um combustível aí pra semana do pessoal. Eu quero só deixar um recadinho antes desse combustível. Sim. Porque nós, lá no Ministério de Visão de Fé, a gente ajuda a Casa de Recuperação, é um trabalho social, que a gente trata o espiritual, que é cuidar do que o espiritual, a palavra nos ensina, mas o social também, que é cuidar do que é patológico, né? Do que a Casa de Recuperação precisa fazer. Sim. E a gente também faz um trabalho muito bonito no Vale de Jequitinhonha, com missionária Paola e missionário Felipe. Quero mandar um beijão pra eles lá, tá? Legal. Eu tive lá, vivi essa experiência na prática, que é fazer missões lá no Vale de Jequitinhonha. Tive lá alguns dias com eles, eu vi quanto é difícil. Esse ano nós vamos voltar de novo, e eles estão lá fazendo missões, largaram toda a sua vida aqui para poder cuidar de pessoas lá, a família deles estão lá. Que bênção. E eram empresários aqui no Rio de Janeiro, e pararam com tudo para poder se movimentar lá. Nossa. E é lugares que depois eu vou mandar uns vídeos para vocês verem. Eu lá fiz algumas gravações, missões. É importantíssimo, e radical é ser missionário, é fazer missões, né? Sim. Mas com eu tenho uma certeza. palavra de combustível para você. Eu tenho um tema comigo que eu carrego, que é: tire o foco do problema e coloque o foco no propósito. Lucas 19:1 vai falar de uma história muito conhecida, que todo mundo conhece, até uma criança conhece, que é sobre Zaqueu. Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, queria ver Jesus, e Jesus queria entrar na casa dele. Olha que coisa linda. Zaqueu querendo ver Jesus e Jesus querendo entrar na casa dele para levar salvação. Só que Zaqueu vai ter um grande desafio, que é a multidão. Ele tinha um grande problema, ele era pequeno, mas ele tirou o foco do problema e colocou o foco no propósito. E quando nós, radicais, tiramos o foco do problema e colocamos no propósito, a salvação chega, o milagre chega, a bênção chega. Então, para você essa semana, eu quero deixar para você: tira o foco do problema e coloca o foco no propósito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nossa, essa aí foi forte, hein? Verdade. Estamos se encaminhando pro final, né? E o que a gente tem que fazer? Se inscrever no canal, gente. Se você não é inscrito, o que aconteceu com você? Se inscreva no canal. É verdade. importante para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante, que você perceba sempre que a gente soltar um vídeo novo, você receba a notificação. Então ative o sininho, se inscreve no canal e comente. Você vai comentar aqui se você assistiu até aqui. Foco no propósito. É isso. Vai com essa palavra aí pra sua semana, irmão, e até a próxima. Até. Vai. Tchau, tchau. Tchau.